Imposto de Renda 2024. Mudanças e desafios. Olá, ouvintes do Pode Simplificar, ouvintes e telespectadores, é claro. Estamos aqui no nosso 33º episódio do nosso podcast. Hoje com um assunto que gira em muitas dúvidas aí para todo mundo que nos assiste, enfim. E estou aqui com as minhas fiéis escudeiras, Michele e Laís. Oi, Gi. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um episódio. Oi, Gi. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz de estar aqui. Um episódio super importante que eu tenho certeza que muitos de vocês estavam esperando. Hoje nós vamos abordar um tema, como eu já falei, que gera muitas dúvidas, que é imposto de renda. E nós trouxemos uma convidada expert no assunto, que é a Natália Prieto. Bem-vinda. Seja bem-vinda, Nath. Obrigada, Nós gente. agradecemos desde já Obrigada. você ter topado de vir aqui no nosso podcast. Que é um Obrigada a desafio vocês. em tanto, né? Exato, e sinta-se à vontade. Obrigada pelo convite, todos vocês. É uma honra estar aqui. Isso aí. Nós que agradecemos. Então, para começar, já temos perguntas, né? Já vamos já. Que ela deve receber perguntas todos os dias e aqui não vai ser diferente, É viu? A verdade. gente vai te bombardear de perguntas. Mas tenho certeza que você vai tirar de letra, que está mais acostumada do que fazer imposto de renda, umas perguntas mirabolantes. E aqui não vai ser diferente, né, gente? Exato. Mais um dia na contabilidade. Mais um dia. Até porque no final temos perguntas dos nossos ouvintes, né? Sim, verdade. exatamente. Hoje com um viés diferente aí, né? Nós trouxemos Sim. também as perguntas dos ouvintes para esclarecer para vocês tudo sobre imposto de renda. E vamos falar o nome de quem perguntou. Verdade. Primeira pergunta, Nath. Já vou te chamar de Nath pra Pode gente, chamar. né? Criar É Nath. Pode chamar como preferir. Então tá bom. Para começar, quais são as principais mudanças quando a gente trata de imposto de renda para esse ano agora de 2024? Olha, eu acho que as principais mudanças lá estão girando em torno da atualização dos limites da obrigatoriedade. Então, tanto o rendimento tributário como isento, a gente tem um aumento nesses limites, o que causa que algumas pessoas que eram obrigadas a declarar no passado, esse ano já não são mais obrigadas, e outras que estão começando a declarar, estão fazendo meio um balanço, né? Então a gente tem, vamos para os números, né? Então a gente tem pessoas que receberam rendimentos tributáveis até R$ 30.639,90 estão isentas. Então quem recebeu mais que isso é uma das regras da obrigatoriedade. Então a gente tem receita bruta rural, também tem um novo limite, R$ 153.199,50 é o limite, acima disso é obrigado a declarar. E a gente tem uma alteração que eu acho muito interessante, assim, que foi a alteração do rendimento isento. Então, por exemplo, no ano passado, a gente tinha um limite, né, um corte, até R$ 40 mil. Então, quem recebia até R$ 40 mil era isento, e a partir desse ano foi transformado, né, foi aumentado esse limite para R$ 200 mil. Então, foi um aumento muito grande, né, considerável. E que eu acho, assim, na minha opinião, atinge principalmente os MEIs. Porque antigamente, esse MEI, que poderia faturar até R$ 80 mil, ele tinha vamos supor que ele tinha um lucro isento ali dentro de uns 40 e pouco, 50 e pouco, ele já era obrigado a declarar. Então, a partir de agora, que esse limite está para 200 mil, então ele já entra na isenção por este requisito específico, né? Dentre outros que possam ter. E também um outro que é muito, muito interessante, que é a posse de propriedade de bens e direitos. Que antes o limite era 300 mil e passou para 800 mil. Então, quem antes tinha pouco valor que não é considerado tão alto, porque 300 mil hoje em dia, se você for ver, É um é um imóvel, apartamento, né? Qualquer verdade. coisinha você já teria uma obrigatoriedade. Sim. Então, agora, 800 mil, acho que é um valor
Lembrando que 800 mil é o todo Somados, valor né? Somado, né? Não Ah, cada não bem. cada bem. Não cada bem, o valor todo somado. Eu acho que esses são os principais, assim, que eu tenho, assim, de mudanças, assim, né? A gente tem outras coisas que provavelmente a gente vai falar mais pra frente, referente a coisas que já vinham antes, mas que não tinha tanto forte, assim, né, vamos dizer. E aí agora que tá começando a ser mais falado sobre o assunto, por exemplo, a declaração pré-preenchida, coisas assim, né? É. Inclusive, falando nisso, não, e a parte de isenção também ela é boa, porque pega, por exemplo, rendimentos de caderneta de poupança. Então, quem ainda deixa o dinheiro ali na Sim. poupança, e ele é isento, né, de imposto de renda, Sim. então se era acima de 40 anos já tinha que declarar, e agora Sim. o rendimento é acima de 200, né? E se você for pensar, é um apartamento e um carro que você tivesse, porque hoje em dia nada tá tão sim. Nada tá baixo em do conta, cu, né? nada, né? Então já tinha obrigação e agora já tá isento, né? É verdade. E você falou na declaração pré-preenchida. Sim. Que isso é uma coisa que muita gente fala. Até assim, em questão de divertimento, assim, Sim. mas é verdade, né? O pessoal fala, pô, mas se a Receita já tem Sim. algumas informações minhas, já sabe os valores, por que a própria Receita já não faz o meu IR e só me manda o boleto para pagar, né? E aí a gente entra na questão da declaração pré-preenchida, né? Que ano passado já teve, né? Já A gente teve teve. uma adesão aí de mais de 25% das pessoas que fizeram a declaração optaram pela declaração pré-preenchida. Sim. A Receita estima que esse ano mais pessoas vão aderir. Então você pode, Natália, explicar para o pessoal, né, sobre a declaração Claro. pré-preenchida, as vantagens? Então, basicamente, o que a gente tem? A Receita, ela já recebe essas informações de empresas durante o ano, referente a obrigações mesmo, anuais, mensais. Então, ela já tem essas informações e ela só fez uma liberação, né? Ela deu uma disponibilizada, vamos dizer assim, referente a esse banco de dados que ela tem. Só que precisa de algumas etapas, né? Vamos dizer assim. Que seria a conta GovBR nível prata ou ouro. Isso é até engraçado, né? Gente, é um processo, é um processo, né? Falta um passo pra você chegar no nível. Falta outro passo pra você chegar no nível. Você esquece a senha, aí cai o seu nível, aí Exato. tem que fazer o... Sim, tem Uma briga de níveis. Não, e inclusive quando a gente pede, né? A gente pede, e às vezes, principalmente quando pega até o pessoal assim mais velho, que eles não entendem, que você fala assim, olha, valida sua facial no aplicativo, não ou é, pede a Natália? senha. Ou pede Aí a fala, mas senha. por que a senha? Como assim que eu vou ter Como que assim validar a minha senha? facial, né? Sim. Então, eu acho assim, ela veio para fazer uma parte de agilidade mesmo, né, de informações, e também na parte de reduzir malha fiscal, por exemplo, porque antigamente não, né, vamos dizer, ano passado, por exemplo, e esse ano, inclusive, vai continuar tendo, caindo em malha fiscal, e você tem com essas informações já vindas do banco de dados da Receita, você já sabe o que aquelas empresas informaram. Por exemplo, plano de saúde, que é uma coisa que cai muito, malha fiscal, né? Malha fina. Valor de rendimento mesmo. Às vezes a empresa, ela manda uma DIRF, só que ela erra algum dadozinho, você vai lançar o dado, não bate o dado certinho, então cai na malha fiscal. Tudo isso, né? Então eu acho que assim, o futuro talvez seja, como você disse, né? De vir só para assinar e devolver. Mas já é um grande avanço, na minha opinião. Sim, uma facilidade. Né? É uma facilidade. Com certeza. E, Natália, algo que o pessoal pergunta também bastante, porque a criptomoeda, como por exemplo os bitcoins, Sim. ela não é considerada como uma moeda pelo Banco Central. Porém, ela deve ser declarada. Então, o que precisa, onde que a pessoa que tem bitcoins tem que declarar, o porquê, quais são as exigências da Receita Federal em relação a isso? Sim, é muito interessante esse assunto. Então, vamos lá. Sobre regras, né? E obrigatoriedade. Se você tem criptoativos, então, se você teve compra acima de R$ 5.000, e não é no total, é por criptoativo. Então, você tem a obrigatoriedade. Vamos supor que você tenha 2.000 de um criptoativo, 2.000 de outro, 2.000 de outro. Não tem obrigatoriedade. Acima de 5.000 de algum, aí você cria essa obrigatoriedade. E também no lucro na venda, né? Então, se você faz a venda desse seu investimento, acima de 40.000, também entra como obrigatoriedade.
E eles são caracterizados como bens e direitos. Bens e direitos, eles entram na ficha de bens e direitos. E uma coisa muito interessante é sobre... porque quando você faz esse tipo de investimento, você tem vários tipos de preço, né? Então, no caso do imposto de renda, a declaração do imposto de renda é sobre o preço de aquisição. Você vai sempre lançar sobre o preço de aquisição. Esse bem, né? Esse bem e direito. Legal. E para a pessoa autônoma, Nath, quando ela não tem renda fixa, o que é mais vantajoso? É mais vantajoso realmente o Carnê-Leão? O Carnê-Leão, ele foi criado, né, pela Receita para poder fazer esse recolhimento pela tabela do imposto de renda dos rendimentos recebidos por pessoas físicas. Então, o correto mesmo de pessoas autônomas é recolher pelo Carnê-Leão. Ele é super facilitado hoje em dia pelo site da Receita mesmo. Então, você entra, faz o cadastrinho lá, você lança o valor que você tem, que você faturou no mês. Então, se você ultrapassar o limite isento, lá mesmo você já emite o boleto, já faz a retenção do IR, tudo certinho. E caso não tenha, você só faz o seu informe, né, o valor que você teve de faturamento e não tem problema nenhum. Dentro do valor que está isento, não precisa pagar nada. Ótimo. Ô, Nath, e referente aos pais que pagam financiamento de veículos dos filhos, como eles devem declarar ou não? Que é algo muito comum, né? Muitos comum. pais. Sim. Então, eu entendo que esses filhos são dependentes dos pais, né? Sim, De pagamento, né? Porque tem cenários diferentes. São cenários diferentes. Depende se eles são Mas, sendo dependentes, por exemplo, eles já constam na declaração, né? Então, eles já estão ali como dependentes. O que vai acontecer é que eles vão lançar como os bens e direitos do automóvel, normalmente, valor, a descrição, tudo certinho, as características do automóvel, tudo como tem que ser. E na descrição mesmo, coloca o CPF e o nome de quem está pagando. Lembrando que esse veículo, né, esse bem, ele tem o campo específico para dizer de quem que é, né? Se ele é da pessoa mesmo que está fazendo imposto de renda ou do dependente. Legal. Não sendo dependente tem alguma diferença? Tem. 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 Que aí tem que ver o lado financeiro ali. Tem que ver como que vai justificar se é uma doação. se é uma doação, se é um empréstimo. Entendi. Pode ser um empréstimo, né? Seu pai pode pagar adiantando um valor e você vai pagando. Mas mesmo sendo empréstimo, por exemplo, você lança no imposto de renda de um e no de outro, batendo, sem problema. Às vezes é um patrocínio, né? E lembrando que dependente não entra só os pagamentos. Então, né? Exatamente. Colocar seu filho como dependente, Tem mas que entra colocar todos os rendimentos todos dele. os rendimentos. Ver E se soma vale a os seus pena. rendimentos e muda tudo, né? Sim, nem sempre. Tem que ver se vale a pena. Sim. E é possível deduzir gastos com medicamentos? Não, gente, medicamentos não, né? Agora, tem um tipo de medicamento que pode, né? Que é na internação, né? A medicação utilizada na internação. Mas aí ela vem no próprio recibo do hospital, que já é lançado normalmente no imposto de renda como dedução. Mas medicamentos em farmácia, não é. Seria um montante considerável, né? Seria muito, né? Imagina, ainda mais quem é um pouco mais velho, que tem um uso muito maior, né? Um gasto muito maior, remédio muito mais caro, né? Principalmente porque é rotineiro, né? Sim, tem que tomar tudo de uso contínuo, tomar Uso todos os contínuo. dias. Algo para se pensar. Com certeza. E quando a gente fala de gastos de condomínio, IPTU, eles podem ser abatidos? Não, também não. Abatidos, não. Quer dizer, Ou redução, né? vamos pensar por dois cenários, né? Se você é a pessoa que está alugando, então você somente vai lançar o aluguel no campo de pagamentos efetuados, a nível de cruzar a informação com a pessoa que é o locador, né? Claro. Mas, então, não tem abatimento. Agora, se você é o locador, aí esses valores de IPTU, condomínio, eles entram como um custo, né? Aquela partezinha que você coloca sobre recebimento de pessoa física, você lança todos os valores que você recebeu de aluguel, e em contrapartida você lança todos os custos que você teve com esse rendimento que você está recebendo, né? Para ser oferido sobre o lucro mesmo. Sobre o lucro mesmo, exatamente. Porque ele tem esses gastos com IPTU em Sim, condomínio, sim. então vai efetivamente
ser sobre o lucro. Sobre o rendimento mesmo. Legal. Nath, falando sobre MEI, né? Hoje nós temos aí no Brasil mais de 14 milhões de MEIs. E chega nessa época de imposto de renda, quem tem MEI fica com bastante dúvida também, né? Será que eu sou obrigada ou não, né? Porque já teve ali a declaração PJ dele, que é o CIMEI, né? Mas o imposto de renda físico. E uma das dúvidas, assim, é que o MEI, ele não tem obrigatoriedade de emissão de nota quando é para pessoa física, exceção para pessoa jurídica. E o MEI pensa, pô, eu tô alguns anos ou ano passado sem emitir nota, eu preciso declarar, não preciso? Você pode explicar para o pessoal? Claro, posso. Então, eu vejo 2 cenários. Primeiro, assim, se o MEI... eu acho que acontece essa confusão, porque agora, né, nesses últimos anos, a declaração do MEI tá caindo basicamente no finalzinho da declaração do imposto de renda. Então fica aquela coisa que você não sabe se você está lendo do declaração do imposto de renda, está lendo do declaração do MEI, acho que ele fica meio confuso. Mas assim, não tendo nenhuma nota emitida, então, por exemplo, ele vai lançar a declaração dele isenta, sem nenhum lucro, né? Vai lançar lá na declaração dele anual, o DASME. E tendo essa declaração zerada, somente ser MEI não é uma regra de obrigatoriedade. Então, só ele ser MEI não obriga a declarar o imposto de renda. E ele teria que ver se, nesse caso zerado, então ele também não entraria em nenhum outro que a gente conversou até agora. Mas, por exemplo, ele pode ter bens acima de 800 mil, ele pode ter feito alguma venda de único imóvel e pedido isenção daqueles 180 dias que você pode não pagar o imposto sobre ganho ou perda, né? Da venda do imóvel. Então, tem outros requisitos que não só esse. Então, somente ser MEI, não. É preciso separar, né? Pessoa física do MEI. Sim. Igual jurídica Sim. e pessoa física. Bom, eu vou até aproveitar, Nath, te dar uma pausa, né? Tomar uma água. Tomar uma água, porque ela já foi solucionando muitas questões aqui nesse nosso podcast. Bate pronto, exatamente. Exatamente, que ela precisa beber uma água. Então, vou dar o nosso recadinho de sempre, que é para continuarem nos assistindo. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, nos sigam também nas nossas redes. Eu acho que isso é muito importante também para as plataformas digitais terem ciência de que vocês gostam desse nosso conteúdo, né? E entregam mais conteúdos para vocês também que nos assistem. Então, continuem nos assistindo e compartilha com os amigos, família, tio, tia, todo mundo. Esse episódio, ó, importantíssimo. Importantíssimo, Tem que compartilhar com exatamente. todo mundo. É, isso mesmo. Episódio de utilidade pública, né? Verdade. Vamos compartilhar. Tomou sua aguinha? Posso Uma pausa. Podemos retomar a tomar essa pergunta? Foi rápido o intervalo, né? Nath, como faz para declarar as indenizações por acidente de trânsito? Por exemplo, DPVAT? Sim. Como declarar? Então, eu entendo que, assim, essas indenizações referentes a... Vamos falar sobre especificamente acidente de trânsito, né? Porque a gente também tem indenização trabalhista, que já é uma outra abordagem. Verbas indenizatórias. Então, ela não entra como um rendimento, né? Ela está fazendo uma reposição de um prejuízo que ocorreu. Então, ela entra como um rendimento, que na verdade não precisava dessa palavra, mas dentro do imposto de renda não tem outra, isento, né? Ela está lançado como isento mesmo. Assim como as indenizações. Entra como indenização. Entra como uma indenização. Mas tem indenização, por exemplo, trabalhista, especificamente de algum pedido, coisa assim, que ele sai, por exemplo, referente a alguma quantidade de meses. Então, aí seria, por exemplo, em recebidos acumulados, né? Aí é uma outra abordagem e ela não é isenta. Ela é tributável mesmo. Mais específico de acidente de trânsito. Aí seria isento. E geralmente essas indenizações que não são isentas é uma fatia grande, porque dependendo do valor, você já cai ali em 27,5. Sim. Então, é um Porque valor bem geralmente, como considerável. ele é sobre um período maior, que quem faz reclamação geralmente é trabalhista, né? Sobre um período, por exemplo, sei lá, ficou 1 ano recebendo alguma coisa menor. Então, é revisto todo esse tempo. Então, quando ele vem um valor muito alto. Sim. Que dá um Uma prejuízo. fatia grande. E como nem tudo são flores, né, gente?
Em tudo. Ainda mais no mundo contábil, né? Não. Nós temos que lembrar também que tem consequências, né, para as pessoas que não entregam a sua declaração no prazo estipulado. Sim. Isso é muito comum. É muito comum. Eu vejo, assim, Eu acho que falando em números é bem alto, né? Eu acredito que sim. Eu não tenho um número específico, mas eu acredito que sim. É. Só pela quantidade de pessoas que entram em contato uma semana depois. Falar, meu amor, Fora aquelas que bloqueiam o CPF. Pois agora tem tem isso muito também, isso. exatamente. transações Tem tido bancárias, bastante. né? Pelo que eu... Porque bloqueia o CPF, acaba que o banco é o primeiro a avisar. Sim. Geralmente a pessoa acaba sabendo até pelo banco. Vai fazer alguma coisa no banco, aí fala, esse CPF tá bloqueado. Aí que a pessoa lembra que existiu um período de tantos meses pra poder declarar com a gente. Sim. enquanto isso ela segue com o CPF bloqueado. Sem saber, né? Até o momento que precisa. Geralmente a gente descobre quando precisa. Não, e inclusive, acontece muito também com quem... Tem pessoas que acham que não entram ali nos critérios de exigência. Sim. Só que aí, ela estava ali no aplicativo, por exemplo, e fez um investimento em ações, por exemplo, ali. Até valor pequeno e tal, mas ela teve um ganho. E a gente sabe que o ganho Sim. em investimento em ações, independente do valor, tem obrigatoriedade Com do IR. certeza. E aí ela Sim. nem sabe, ela fica, ué, mas por que É. meu CPF foi bloqueado? Eu não tinha que declarar o IR, né? E aí... Não sabia dessa parte. Sim, Ah, existe. existe. E é que às vezes, por exemplo, se você tem alguma empresa mediadora, por exemplo, você vai fazer algum investimento, você precisa de uma empresa. Então, ela mesma faz essa gestão, né? De ganhos e perdas do seu próprio investimento. Então, se tem alguma coisa para reter, um mês ou outro, talvez no final do ano, você não lembre que em fevereiro você teve algum pagamento Exato. de um retido, que pode nem ser tudo isso, mas teve retido, tem que dar. E outra coisa que dá muito, que aparece muito assim, é, por exemplo, mesmo que a pessoa não tenha atingido o limite, tanto o tributável, por exemplo, ela em algum mês específico, ela recebeu um valorzinho muito a mais, que teve um IR retido. Aí no próprio informe dela vem um retido ali que ela não se atenta. É o Porque ela programa de viu, férias, por exemplo. Isso é muito comum também. porque ela viu ali o primeiro número que ela não entra no limite ali dela. Então, muita gente também acontece isso. E pra quem não entrega, não tem outra coisa, gente. Tem multa por perda do prazo, de entrega dentro do prazo, valor mínimo R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. Olha aí. Bom, além do bloqueio do CPF, dificuldade de fazer uma transação bancária, mais a multa, Sim. a gente sabe que imposto de renda não é fácil, é muito burocrático, vários detalhes, mas por isso a importância de se contratar um profissional para te auxiliar nisso. É isso que eu ia Com falar, porque certeza. assim é muito mais fácil, né? Sim. Pra quem não tem conhecimento no assunto. Por exemplo, eu, gente. Eu? Sério. Tu também? Eu trabalho na área tributária, mas assim, relacionado ao imposto de renda, Nossa, até me arrepio. passo as informações para declarar. Oh, meu Deus, o imposto tá chegando. Tem que São declarar. muitas regras. São muitas né? regras. Muitas exatamente. regras, né? É claro que a gente já faz há algum tempo, né? Tem alguns macetes, às vezes a pessoa querendo fazer pra poder Economizar ali um pouco, economizar, né? Aquele valor que paga para o contador, mas ele não tem, assim, coisas, às vezes é tão básico, que a pessoa não tem mesmo, por exemplo. Não tem o know-how, né? Não tem mesmo, não tem o que fazer, né? E, gente, não tem jeito. Tá tudo bem. É mais só seguir pelo É caminho melhor mais... contratar É. Sim. quem estudou para isso, quem se especializou, quem se atualizou, né? Está acostumado a fazer, já sabe os macetes. sim. Realmente. E aí você otimiza seu tempo também. Com certeza. Com certeza. E aí você não fica preocupado, né? Nossa, será que eu Sim. declarei certo? Será que não? Sim. Fica aí. E assim, você falou da parte ruim de multa. Agora eu vou falar da parte que as pessoas acham boas, que é a Adoro, né? restituição. Essa parte é boa. É a melhor parte. É a melhor. Aí você Como fala, que- nossa, quando vai cair? Qual faixa eu tô? Sim, sim. Você liga pro contador, eu estou no primeiro lote. Verdade, eu vou sair. Qual E é a assim, data? Nath, quando vai começar? Você pode falar pro pessoal? As primeira- restituições? Claro, com certeza. Então vamos lá. Trouxe o calendário para não esquecer as datas. Primeira data, então, de pagamento, né? Grupo prioritário, é no mesmo dia do último dia para poder entregar o imposto de renda, 30 de maio. Então a gente vem seguindo o segundo lote, 28 de junho, terceiro lote, 31 de julho, quarto lote, 30 de agosto e o último e quinto lote, 30 de setembro.
E quem faz parte do grupo prioritário? Vamos lá. Temos idosos acima de 80 anos, depois a gente tem idosos acima de 60 anos, depois a gente tem contribuintes portadores de doença física, mental ou moléstia grave, depois a gente tem contribuintes que a maior fonte de renda dele é o magistério, e também quem solicitou o pagamento, né, a restituição por Pix. Legal. E o Pix está sendo tão utilizado hoje em dia? Sim. Ai, gente, nós chegamos agora na parte das perguntas dos Dos que nossos nós ouvintes. recebemos, exato, Dos seguidores. dos seguidores, seguimores. Vamos às perguntas, né? Que eu acho que, além das nossas dúvidas terem sido sanadas pela maravilhosa Nath, temos também as dúvidas de quem sempre assiste a gente. Do pessoal de casa agora. Primeiro, agradecer a cada um de vocês que foram lá, jogaram as perguntas. Isso é muito importante pra gente. Deram a cara a tapa, Deram a a gente cara a gosta de tapa. gente assim, que vai lá, pergunta, sem medo de ser feliz, né? Tem que aproveitar essa oportunidade, né, gente? Não é sempre Tirar que você vem com um dúvidas, né? profissional aqui pra sanar as suas dúvidas. Exatamente. E eu vou até ler a primeira pergunta. Eu não vou falar o arroba, eu vou falar Aline, porque é o nome da nossa seguidora. Tá. Quando inicia o primeiro lote de restituição do imposto de renda? Ah, foi de acordo com a última. Sim, foi de acordo com a 30 de última. maio, né, então, primeiro lote. Primeiro lote, exato. Bom, segunda pergunta é da Mércia. Ela perguntou, Nath, tenho que declarar rescisão trabalhista no imposto de renda? Estou adorando o vídeo de vocês. Obrigada, Mércia. Obrigada pelo carinho. Se você for uma dos que entram nessa regra de obrigatoriedade, sim, né, com certeza. A rescisão dela, ela vem, uma parte dessa rescisão que a pessoa recebe, ela é isenta, outra parte tributável. No próprio informe que vem da empresa, quando ela, mesmo saindo, a empresa manda o informe, né, gente? E então ela já vem discriminada ali certinho, é só pegar o informe, dar uma olhadinha para ver se o tributário tá abaixo ou acima do limite que está vigente no momento. E se for obrigatório, sim, temos que declarar, né? Então, Mércia. E caso não tiver recebido o informe, solicitar na empresa, Por né? favor. É seu direito. Gabriel Benite. Também vai de encontro a algo que você já falou aqui pra gente. Se esquecermos de declarar algo no IR, a própria Receita nos lembra que esquecemos de algo, significando que eles já sabem o que devemos declarar ou não. Não seria mais fácil eles declararem por nós e só mandar um boleto com o valor a pagar e uma descrição do que foi declarado? Acho que isso evitaria a falha de elementos do IR. Né? Seria o modelo Ideal, perfeito, né? ideal. Mas ainda tá um pouquinho longe, né? Mas E a- estamos no processo, né? Já tem uma declaração preenchida. preenchida. Tá vindo algumas coisas já, né? E Gabriel, eu também queria. E, Gabriel, eu vou te falar uma coisa aqui, mas a parte mais tributária, te explicar. Porque, assim, a Receita, ela é plenamente vinculada. Então, ela está indo de acordo com o que está na legislação. E na legislação, no Código Tributário Nacional, que fala sobre lançamento, tem o lançamento por homologação, que é o caso do imposto de renda. Então, o que seria lançamento por homologação? O próprio contribuinte faz a autodeclaração e ele mesmo que recolhe. E aí, depois do prazo, a Receita tem um prazo de, o fisco, né? Prazo de 5 anos para homologar o que foi declarado. Então, se nesse período, como, por exemplo, a malha, Sim. eles observarem que alguma coisa ali que você declarou não está correta, ele vai cobrar de você algumas informações, e se não, vai ser homologado. Então, basicamente, também a Receita faz isso porque é algo que está previsto na legislação. Sim. Então, eles estão meio que vinculados ao que está na lei. Então, por isso também que existe essa questão da declaração do imposto de renda. Mas com a pré-preenchida aí, vindo aí, pode ajudar essa Já questão. ajuda bastante, né? Ajuda Questão de muito. agilidade ajuda bastante. Muito Muito. mesmo. E de toda forma, fica um adendo que mesmo na pré-preenchida, a gente tem que conferir todos os Ai, por valores. favor, é verdade. Porque a pré-preenchida, na verdade, a Receita busca de outros órgãos, como a Nath explicou. Então, ela busca lá do plano de saúde, ela busca da DIF, do que a empresa informou, ela vai buscar do banco, que já tem lá. Só que se aquela empresa, por algum motivo, declara uma informaçãozinha errada,
Então, pode ser que não seja realmente aquilo. Sim. Então, mesmo assim, tem que conferir. Então, de qualquer forma, a autodeclaração ocorre mesmo com a pré-preenchida, porque Ocorre. você tem que Sim, observar o que sim. tá ali. E tem muita coisa também que não veio, que não foi, né? Que não Que veio não da junto vem, com a Receita, né? Tem algumas ainda, de algumas empresas que não vieram, alguns bancos também não estão puxando, alguns Sim. puxam. Exato. Investimento não puxa tanto, né? Os bancos, porque agora tem muitos bancos digitais, Ah, né? tem bastante. E sabe que eles puxam? Quando é de banco digital? Né? Olha, Eu não. vamos ver esse ano, né? É. Porque, assim, atualiza, né? Porque Provavelmente o Banco do Brasil puxa, né? Porque, querendo ou não, meio que é linkado ali Sim. com Eu não tô governo, né? lembrada de nenhum, assim. Tá lembrada de alguma? Nenhuma, que eu tô puxa tentando. banco digital? Tô Porque tem tentando muitas pessoas que têm conta em banco digital, né? É. Por isso que eu Sim. perguntei. Cresceu Cresceu muito. muito, cresceu Muito, muito. muito. A tendência também é conseguir puxar. Exato. Sim. Temos. Eu tô Eu já pensando, vi no mas Eu tô aqui pensando, mas Eu acho tô que eu já pensando, vi eu pensei no Nubank, mas eu não tinha certeza Eu se eu acho. preenchi Não, no Nubank eu vi ou se eu uma. veio sozinha. Eu vi ali, bem lembrado. Informe? É um informe, assim, o seu informe já está disponível. No Nubank, sim. eu vi. Agora eu não sei outros, né? Não, esse disponível, realmente os bancos têm que Tem que disponibilizar disponibilizar. todos. Ah, mas esse tá. que a gente tá falando é De dele forma já automática. deixar Tomar, sai Mas eu acho que o Nubank sim. Eu tô tentando lembrar, mas eu também não tô lembrando. Nubank eu acho que foi um dos primeiros também, É. né? Mas, É verdade. mais uma, hein, Nath? Para iniciar dizendo que já parei de fazer. eu A acho- Elizabeth. Eu acho que você tem que falar dela em especial. É verdade. Elizabeth, nossa, Elizabeth é maravilhosa. Nossa. É minha tia, gente. Nossa Ela tá seguidora. sempre presente, ela curte tudo, comenta tudo, verdade. compartilha. Elizabeth, um beijo pra você. Inclusive, ela já Amamos. veio. Ela já veio aqui, já veio aqui. Ela veio já não. Já. Pra No assistir a bastidor. gravação. Pra assistir a bastidores. gravação, que legal. Elizabeth, um beijo pra ti e continue comentando nos nossos stories, vídeos. A gente sempre gosta. Vamos à pergunta da Elizabeth. Para iniciar dizendo que já parei de fazer o imposto de renda da minha mãe, que hoje já tem 78 anos, mas me disseram que eu não devia. Pode me esclarecer isso? Vamos lá. Lembrando que a idade do contribuinte não obriga e nem isenta ele de declarar imposto de renda, né? Então, ter 78 anos não isenta. Então, se ela tivesse, provavelmente, eu não sei se é o caso, mas provavelmente ela pode ser aposentada e não está chegando no limite do Posso tributável. falar por ela, que é minha avó. Ela é aposentada. Provavelmente ela não está chegando no limite tributável, ou ultrapassando, né, no caso. Então, ela não está tendo obrigação de declarar. Mas, por exemplo, se ela tivesse mais de uma fonte de renda ou recebendo aluguel que somando desse esse valor tributável, essa obrigatoriedade, ela teria que declarar, com certeza. Talvez, dizem que para ela continuar declarando, talvez por isso, não sei se ela tem alguma outra fonte de renda, mas acho que não, porque provavelmente já teria dado algum problema, né, pra poder resolver. E se não, tem gente que, por exemplo, decide lançar e é mais pessoas mais antigas, assim, não sei. Referente à atualização de bens, né? Então, por exemplo, quem já tem uma casa, tem coisa assim, então vai colocando a atualização do valor monetário do bem, talvez, por isso. Então, acho que minha avó tem que declarar, hein? Vamos ficar esperando. E a pergunta agora é da Kátia Ferreira. Kátia também, nossa ouvinte, Ouvinte, é sempre aí, Sempre Especial, sempre presente. sempre presente. Ela tá. Ela perguntou o seguinte, Nath. Quem tem mais de 65 anos tem desconto de imposto de renda? Desconto, assim. Não, né? Não, Receita não está dando desconto. Mas, sem cupom, sem nada. Mas o que acontece? Referente à declaração do imposto de renda, então, não tem desconto nenhum ser a idade, como eu falei mais ou menos agora há pouco. Mas, talvez ela possa estar falando sobre a parcela isenta de aposentadoria ou de pensionista, né? Como eu a conheço, eu sei que é referente a isso que ela está perguntando. Pode ser. É referente, sim, à aposentadoria acima de 65 anos. É isso. Ela já tá prevendo. Vamos Então, É pra alguém que perguntou pra Então, ela. temos a parcela isenta de aposentadoria, de pensionista,
até 1.903,98. Então, no ano total, 13 parcelas desse valor, 12 mais 13º. No fechamento da declaração de imposto de renda, então a gente tem um valor isento anual de R$ 24.751,74. Lembrando que essa isenção é somente para aposentadoria, então se ela tiver uma outra fonte de renda, ela vai entrar Como tributável. como tributável, podendo ou não, né? Dependendo do valor, se bater o limite ou não, né? De retenção. Tá. Caminhamos para o fim. Para o Rápido. fim. Oi. Foi de bate-pronto. Papo. Eu acho que assim, a gente tem que perguntar, assim, se você quiser deixar, sentir à vontade, quem quiser te procurar, como é que faz pra te achar, enfim. Gente, eu não tenho redes sociais profissionais. Tô muito... Olha, fala super bem, né? Tem que dar uma diquinha lá depois também. Tem o meu WhatsApp só, WhatsApp. que eu uso pro meu trabalho, né? E meu Instagram, mas pode ser pelo Instagram mesmo. Então nós vamos deixar o WhatsApp dela pra quem quiser. Sim. E se você quiser apenas. Também. Época de imposto de renda, né? Estamos aqui. Não se sinta apaixonada. Aqui no Pod nós temos a nossa frase pílula, né? Que deixamos para os nossos ouvintes, telespectadores. E você, como uma contadora experiente, que dica você dá para lidar de forma eficiente com essas questões burocráticas? Eu pedi até que você olhe para cá, que você vai falar com o nosso público. Como imposto de renda, né? Que é super burocrático. Sim, gente. Não tem fórmula mágica, sinceramente. É meio clichê o que eu vou falar. Mas eu acho que é dar o seu melhor todos os dias, buscar atualizações, buscar estudar sobre o assunto, saber o que está fazendo, saber, o mínimo, né, gente? Saber do seu trabalho, saber tudo. Você precisa saber tirar dúvida das pessoas, no caso do imposto de renda, mas gerando para tudo, né, para qualquer profissional, eu acho que gente, buscar o nosso melhor, né? Buscar o nosso objetivo. Não tem como, não tem tempo pra descansar. Fazer tudo com amor, né? Não tem jeito. E Correr atrás. sempre estar atualizado, Tá porque a nossa sempre dando o legislação... seu melhor, não tem como. Muito bom. Estudar bastante. Estudar bastante, ainda mais na nossa área, meu Deus. Todo dia tem uma novidade, todo dia sai uma lei, uma norma, ixi, sai tudo. E geralmente eu sempre falo, conhecimento ninguém tira da gente. Ninguém tira. É verdade. Sim, você pode investir o quanto for em estudo, né? Você vai ter aquilo para você. Sim. Você vai ter um conhecimento melhor, maior sobre o assunto que você domina. Eu acho que isso é super positivo, assim, né? Não tem com como certeza. ter errado, Sim, né? não tem. Palminhas feitas para a Natália, né? Que foi esse desafio. Ai, gente, foi muito bom esse episódio, hein? Falamos todas as dúvidas, Nath. E se os nossos ouvintes ou telespectadores tiverem mais dúvidas também, vocês podem deixar aqui no comentário do nosso vídeo, que nós vamos analisando e respondendo vocês aos pouquinhos ali. E também mandar pelo direct do Instagram que a gente responde. Nossa assessora está sempre de prontidão, logada no nosso perfil. Verdade. E mais um dia agradecendo a todos vocês. Vamos encerrar agora o nosso episódio. 33º episódio do Pode Simplificar. E agradecer, E né? agradecer Mais uma a vez, né? obrigada, Por ter gente. topado esse Obrigada a vocês. desafio. Com certeza. Gente, primeiro podcast dela, hein? Mandou muito bem. Muito bem. Quem sabe, né? esclarecedor. Quem sabe deslancha, a verdade. Obrigada Ela mais tem uma até uma vez. rede social para Agora vai ter que... Agora vou, pronto. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu, gente? Foi um prazer ter vocês aqui com a gente assistindo esse episódio tudo sobre imposto de renda. Nos vemos no 34º episódio. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.